Carolina, Oi. gostaria de você aumentar um pouquinho aí o zoom. Eu dei mais um zoom. Quer mais um? Acho que se puder pegar essa... Aí tá ótimo. Ótimo. Os sofrimentos humanos. Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Para o budismo, a vida Dá é licença, eu acho que a gente já leu isso na semana passada. Tal, a gente até conversou, pelo menos Foi eu sim. contei. Nascimento da consciência, recursos para a liberação do sofrimento. Então, vamos lá. Recursos para a liberação dos sofrimentos. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta um interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Inexistente esta necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida em uma psicopatologia grave. O sofrimento em si é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Os jogos e ilusões da idade infantil, superados, dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender, por experiência pessoal, os gravames que a dor proporciona. E, não obstante essa experiência lúcida, sabe que o esforço a envidar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento posto a serviço da sua realização pessoal e comunitária. Na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. Excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos, e mesmo em grande parte deles, a reflexão bem direcionada gera uma psicosfera de paz renovadora, que o envolve e alimenta, levando à liberação deles. Relacionemos algumas fases da terapia liberativa. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama, que se lhe dedica, por isto mesmo credor de receber todo o afeto. Este sentimento, sem apego nem interesse gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeita, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem e desarticulando quaisquer planos infelizes. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça de prepotência na qual se oculta. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as suas causas perturbadoras. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se-lhe um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora.
O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. O segundo, identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Não há solo, por mais safro, que, tratado, não permita o vicejar de plantas. Em todo o sentimento, existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça e pedregulhos. Um trabalho, breve que seja, afastando o impedimento, e logo esplendem os recursos próprios para a sementeira da esperança. Os indivíduos que se notabilizavam pela maldade na vida privada e no seu círculo social, revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-se-lhe as atrocidades de que eram exímios. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas, que antes necessitam de ajuda ao invés de reproche. A bondade neles latente aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Com tal atitude, a de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento, como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. C. O terceiro, aplicar a compaixão quando agredido. Uma reação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor. Proporciona o equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora. Impede a sintonia com a cólera e seus famanazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, face à não absorção de energias deletérias. A compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade buscando ajudar o infrator, expressa a bondade que se enriquece de paixão participativa, que levanta o caído, embora seja ele o perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. A D, o quarto. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, noutro beleza e sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura a paz e irradia a confiança, promove a não violência, estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas até o momento em que é levado à autodoação, ao sacrifício com naturalidade. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação.
puro expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Wina, você poderia só colocar os 4 pontos de novo que ela coloca? Só os tópicos mesmo? Aqui, ó, relacionemos algumas fases da terapia liberativa. A. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isto mesmo credor de receber todo o afeto. B. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. C. Aplicar a compaixão quando agredido. E D. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Que bonito. Nossa, cada um desses pontos dava para fazer um encontro só com cada um deles. E ela termina com do amor, porque de certa maneira ele engloba esses todos, né? É quase que a força motriz desses. E eu achei bacana porque é um trabalho tanto interno quanto externo, porque ela vai colocando o aspecto com relação ao outro. E aquele segundo, eu achei interessante, eu queria até colocar uma reflexão sobre ela, que é encontrar aspectos bons no outro. Porque quando a gente, né, ali, ó, identificar e estimular os traços de bondade no caráter alheio. Porque em uma outra pessoa, quando a gente começa a perceber os pontos em comum, a gente cada vez mais começa a perceber que temos muito mais em comum do que diferenças. E aí já é o começo de uma ponte, de interligação, de uma troca energética, de um crescimento. E os pontos que ainda não estão ali em contato, pelo amor, pela vivência, e pela predisposição, é possível cada vez mais construir pontes que criem um aspecto cada vez maior da compaixão. E o terceiro, quando ela coloca compaixão, está bem nisso, né? Onde não se tem pontes, é possível ali começar a se criar, a compreender, e o momento que vai compreendendo, vai criando mais e mais conexão energética, e pelo amor vai nutrindo, e aí vai criando uma unidade cada vez maior. Esse segundo ponto é interessante, que eu fiz muito tempo terapia cognitivo-comportamental. E aí teve uma época que eu estava numa fase difícil com uma pessoa, assim. E aí na cognitivo-comportamental, a psicóloga falou: encontra alguma coisa nela que você gosta, que você admira. E aí eu brincava, dizia, não, não tem nada. Aí ela dizia, não é possível, Bina. Olha para essa pessoa e olha e encontra alguma coisa, mas tem que ser de verdade. Tem que ser algo que você realmente ache, admire e tal. E eu lembro que um dia eu estava na frente da pessoa e ela estava com uma gravata muito bonita. E foi aquele lugar que me abriu. Eu disse, nossa, que gravata bonita. E quando isso aconteceu, é impressionante, porque isso é uma das técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Aquilo foi me deixando mais aberta, sabe, para a pessoa. Aí eu fui ali depois buscando outras características, porque assim, é claro que o outro tem, mas quando a gente está muito, às vezes, machucada, ferida, chateada, a gente não consegue permitir. E aí, quando eu li isso que ela trouxe, que ela traz bem em relação aos traços de bondade, mas eu lembrei dessa técnica da terapia cognitivo-comportamental, de você começar achando qualquer coisa que você admire de forma sincera e que isso vai abrindo um caminho para acessar.
Eu gostaria, por exemplo, que eu achei interessante, quem está falando aqui, olha só, desculpe, relacionemos algumas fases da terapia liberativa. Veja só, nós estamos conversando sobre item B. Identificar e estimular os traços de bondade e caráter alheio. Como o livro é o homem integral, eu botaria também não só como caráter, bondade do caráter alheio, mas tudo ao nosso redor. Os objetos, a situação política, a situação financeira, tudo isso que você queira imaginar. Porque algumas pessoas aqui no nosso grupo, às vezes, quando fazem radiação, tudo está bem, tudo está bem no meu mundo, tudo está bem. Por que isso? Porque isso está preparando a nossa mente, a nossa forma de olhar, que tudo está bem. Porque não é só o próximo, toda a situação econômica, financeira, tudo se queira falar. Isso que a Vina acabou de falar, também é muito interessante, que ela fala aqui, ó, a maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revela as personalidades psicopatas que antes necessita de ajuda ao invés de rebroche. Então, quer dizer, a gravata, quer dizer, ele seja um cara orgulhoso. Então, o que você pensa assim na gravata? Vamos interpretar. A gravata é uma situação de status, de orgulho masculino. Tudo que você quer imaginar ligado a isso. Vaidade, seja lá o que for. Então, ela falou, quando ela falou isso, foi a forma que ela encontrou para esse desabrochar, para aproximação. É só isso que eu queria falar. Tem uma parte interessante quando ela fala, não lembro com as palavras dela, que você quebra o agressor quando você não entra na mesma vibração. E isso é muito, muito verdade, né? Se você, às vezes, a pessoa está desequilibrada, por qualquer motivo que seja, com raiva, falando de uma forma muito agressiva com você, se você entrar na onda, aquilo ali só vai crescer. Mas se você não entra naquela mesma vibração, você responde de forma mais carinhosa, pacifica mais a coisa, aquilo tende a desaparecer. Eu achei interessante ela falar isso aí também. Não sei em qual das letras, mas ela falou a respeito. É a letra C, inclusive ela fala que ela chama isso a compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa. Você teve uma paixão participativa com ele, você não respondeu na mesma agressividade que teve, entende? Aí quando ela fala compaixão dinâmica, não é aquela compaixão, coitadinho, não sei o que, não. É uma compaixão e está aqui, ó, você fala aqui, uma relação de casar antes, ó, proporciona equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora, impede a sintonia com a cólera e seus famanazes. É isso. Eu queria aproveitar e voltar bem aqui no começo, que o capítulo, né, chama Recursos para a Liberação dos Sofrimentos. E aí ela começa dizendo: a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Então aqui ela já começa num lugar onde ela nos chama a coragem de buscar, né, essas modificações. Porque muitas vezes a gente se demora nessas faixas porque a gente acha que o outro não muda, a gente não muda, ninguém muda. Mas aqui ela está chamando a gente, dizendo assim, olha, a coragem é um fator decisivo, o querer, né? A coragem, ela vem de coração, né? De agir com coração. Então, é muito bonita a palavra que ela usou, nos convidando a essa busca, né, de liberação dos sofrimentos, que é agir com o coração, ter a coragem, e que isso é um fator decisivo nessa modificação. Olha só que interessante, ela fala dessa coragem, né? Logo depois ela fala do sofrimento. O sofrimento em si é uma fonte motivadora para as lutas e crescimento emocional e amadurecimento da personalidade.
Porque o sofrimento faz com que você passando sofrendo com aquela pessoa. Por exemplo da gravata. Você se sentia mal, te dava sabe, te dava mil coisas. E aí o que acontece? Isso aí te impulsionou e te deu a coragem de você, não, vou sair dessa situação, eu não quero isso, eu vou fazer isso. E acabou. Então, quer dizer, esse texto aqui, aquilo que o Ismael falou, é muito rico, cara. Isso aqui dá para fazer um livro, porque está muito sintético, sabe? Aqui é muito abrangente esse assunto aqui. E esse sofrimento aqui é muito enriquecedor. E a pessoa, às vezes, vê sofrimento como uma coisa, maldade de Deus. Sofrimento como pecado, muitos troços que você queira falar, mas o sofrimento ele é libertador. É a fonte que tem para motivar o nosso sair daquela situação, é só isso. Eu acho, assim, interessante isso. E quando a gente pega, né, do decorrer da vida da gente, as várias pessoas que passaram pela vida da gente, nas quais, às vezes, né, a gente teve problemas e olhou e teve esses problemas todos de raiva e tudo, né? E a Wina falando da questão da gravata me remeteu a uma pessoa também e que foi a primeira pessoa que eu me vi assim, odiando. Eu nunca tinha vivenciado essa experiência de ter tanta raiva de uma pessoa, que eu um dia eu virei e falei assim, eu queria a morte dela. E aí eu comecei a chorar. E eu chorava copiosamente, não mas pelo que eu sentia. Como que eu consegui sentir aquilo? Gente, era terrível esse sentimento de ódio, de raiva. E aquilo, a minha tristeza era comigo mesma, não era nem a figura lá, até ficou de lado, porque era eu estar sentindo aquilo. Eu me descobri sendo capaz de sentir aquilo. Foi uma pessoa que realmente me fez ver que eu era capaz de sentir isso e que eu nunca tinha passado por aquela situação. E o decorrer da vida é muito engraçado, né? Porque depois eu fui tentando fazer esses trabalhos todos de tentar enxergar o lado positivo, tentar ficar olhando, né? Isso e tudo. E de repente eu descobri assim que essa pessoa me ensinou muitas coisas, mas muitas coisas que foram positivas para a minha vida posteriormente, de cuidados, de situações assim, de você ter mais. É muito cuidado, muita percepção, prestar atenção nas coisas, não sei como você faz, o que você faz. E aí eu comecei a ver o tanto que essa pessoa me ensinou muita coisa, né? Depois eu não tive mais contato com essa pessoa e tudo, mas assim, e aí vai a vida, né, gente? A vida é muito engraçada. E depois de muito tempo, essa pessoa, eu vivi realmente assim, eu tentei realmente superar tudo isso, e passou muito tempo, um dia estou aqui em casa, e uma sobrinha veio com um namorado, e por incrível que pareça, o namorado era filho dessa pessoa, e aí eu descobri o tanto de dor que existe na família dessa pessoa. E isso muito tempo depois. E até hoje, assim, muitas vezes eu oro para essa pessoa, porque foi uma das pessoas que mais me mostrou quem eu era, sabe? Me tirou da minha zona de eu sou boazinha, eu não tenho ódio, eu não quero a morte de ninguém. Não, ele me mostrou que eu era capaz de fazer isso, sabia? E isso é doloroso, foi muito doloroso para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi um aprendizado rico que ele me deu, né? Nossa, Cativa, que profundo, que bonito. Eu queria fazer um comentário bem nesse ponto que você compartilhou e o que a Uina colocou da coragem, que era mais ou menos também com o caso que era uma vez, quando eu estava na graduação, tinha uma pessoa, quando eu morava na minha república, que eu tinha uma raiva dela, era muito grande. E na época, eu tinha uma conversa com um padre,
E o padre pediu para que eu procurasse ficar o máximo possível próximo dela e participasse com ela de atividades. Então, o que ele fez, ele chamou para a coragem de buscar essa compaixão. E foi tão impressionante, porque no começo era um esforço, era uma raiva, e depois eu fui percebendo cada coisa bacana nessa pessoa e se tornou um grande amigo. Então, essa coragem de ir ao encontro, tal como a diva, né, que foi até chegar ao ponto máximo, que não é só o perdão, é criar realmente aquela amizade e orar pela pessoa, tá ali querendo o bem, querer que ela se recupere. Então, além, né, de curar os sofrimentos internos, é buscar realmente a felicidade de todos os seres, de tudo que existe. Uma coisa que eu achei interessante. O que ela fala aqui? É justamente no A, tá? No penúltimo parágrafo. O ato de ver bem as demais pessoas. Não, desculpa, estou lendo que o ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação a agressões no meio ambiente. Por que estou falando isso? Eu exerci há muito tempo cargo de chefia. Então, automaticamente, você tem que desenvolver o senso crítico de observação, essas coisas, esses fatores todos, né? Então, eu me aposentei e estava lendo aquele livro pequenininho de oração, assim, de meditação no dia, Vida Feliz. Acho que foi o capítulo 27, nem me lembro mais detalhes, mas o que eu achei interessante, como acontece no Jornal Nacional, quando o cara comete o crime, e parece aquelas luzes, aquelas letras, assim, que eles sobressaem o texto na televisão, isso acontece comigo, né? Então, eu estava lendo esse livro da Feliz, e ela fala aqui, ó, ser fiscal do comportamento alheio. Cara, quando falou aquilo, eu fiquei assim, o jeito como apresentou, né? E eu comecei a trabalhar em cima. Como é que eu comecei a trabalhar? Eu comecei a criar mantras. Jesus não me convocou para ser fiscal do comportamento alheio. Eu sou cristão, como cristão eu não posso ser fiscal do comportamento. Cara, foi isso que ela fala aqui. É um exercício terapêutico. Você tem que ter esse hábito, esse exercício para você modificar. Então, graças a Deus, hoje em dia, eu já estou no caminho, porque você automaticamente é estimulado a ter esse centro crítico da situação que está na tua empresa, na tua sessão, seja lá o que for. Então, quer dizer, isso aí foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu me aposentei e já não havia necessidade disso, e eu continuava com esse hábito de espalhar no meio que eu vivia, aqui em casa, nos colegas, toda hora com esse olhar crítico. Até que, pegando esse Vida Feliz, aconteceu e eu estou me modificando. Só isso que eu queria falar.